Duas formas do 13º para aposentados e pensionistas ser antecipado e o que estão falando do 14º salário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro e nós vamos conversar sobre isso, sobre essas supostas informações que as pessoas estão divulgando aqui na internet. Tá? Nós já conversamos algumas vezes sobre essa questão de 13º, 14º. Eu já dei minha opinião, só que as pessoas estão batendo na tecla disso, tá? Fazendo muitos vídeos em relação a isso. E é por isso que eu vim aqui te alertar sobre essas duas situações. Primeira coisa, essas duas formas de antecipar o 13º, tá? A primeira delas, segundo informações que eu vi, é de um projeto de lei que pode ser aprovado. Eu já expliquei para você muitas vezes que isso, para mim, é uma possibilidade inexistente, tá? Nenhum governo, na minha opinião, faria isso, tá? Antecipar o 13º do ano que vem para esse ano, tá? Para mim isso é inviável por uma questão de orçamento, tá? É uma questão orçamentária. Talvez se fosse por uma questão somente política, talvez até fosse possível, mas por uma questão orçamentária, no meu entendimento, nem é possível, tá? Trazer uma questão do orçamento do ano que vem para esse ano, tá? E mesmo assim, né, já vamos com o recesso, né, do Congresso, né? Eu acho isso totalmente impossível. Para mim, projeto de lei pode ter aos montes, tá? Não quer dizer que vai ser aprovado, nós sabemos disso, tem projeto lá, fica engavetado lá no Congresso anos e anos até ser arquivado, tá? Então, essa questão, tem um projeto de lei, para mim, isso a gente nem considera, tá? Ainda mais quando é trazer, nesse caso, né, trazer uma questão do orçamento do ano que vem para esse ano. A gente nem considera como uma possibilidade, pelo menos no meu entendimento, porque eu acho isso totalmente inviável, tá? Para mim é só um projeto que está lá na Câmara, ok? Pelo menos no meu entendimento. Não dá para tornar isso real, pelo menos eu entendo assim. E a outra questão que o pessoal está falando muito, né, e aí isso também acho uma questão extremamente complicada, né, da antecipação do 13º. A primeira, essa questão de projeto, que eu acho que é uma chance inexistente, e a segunda é a antecipação pelo banco, né, que já tem bancos, segundo relatos, que já estão fazendo antecipação do ano que vem para agora. Tá? E isso é extremamente complicado, porque imagina só a quantidade de juros que você vai pagar, né, para antecipar o 13º do ano que vem para agora, dezembro, né? Isso é extremamente complicado, ok? Porque se tivermos de novo, tá, antecipação do 13º por meio do ano que vem, que acredito que teremos, né, e muita gente já nem concorda mais com isso, imagina só, são 5, 6 meses de juros, né, que você vai pagar. Então você vai pegar provavelmente uma parcela bem menor do que deveria pegar do seu 13º. Tá? É lógico que tem gente que não tem muito o que fazer, tem gente que realmente precisa disso, né, por questões urgentes, aí a pessoa vai e pega. Mas isso é extremamente complicado, tá? E aí vem aquela questão, de novo, da antecipação. Muita gente que eu estou conversando aqui, a maioria das pessoas que eu estou conversando aqui no YouTube, ou nos comentários, aí também quero que você deixe nos comentários, tá, o que você acha dessa questão de antecipação do 13º, tá, por meio do ano, e também por questão de banco, né? E me fala de onde você está falando para eu te conhecer, para a gente trocar uma ideia. Deixa uma pergunta se você quiser, né? E a gente vê se é possível responder, tá? E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tá? Então, essa questão da antecipação por meio do ano, muita gente já não está concordando, porque chega no final do ano, falta dinheiro, e aí nem só no final do ano, tá? Não é questão de festa, nem de nada disso, porque você recebe o 13º no final do ano, chega em janeiro, você tem que pagar IPVA, IPTU, então complica, né? Porque você não tem o 13º, não dá para você guardar nada, chega em janeiro, você vai ter seu salário normal, porque você já antecipou no meio do ano. E pelo que eu conheço, tá, eu não vi ninguém falando que guardou o 13º para gastar no final do ano, porque todo mundo está cheio de dívidas, as coisas estão uma fortuna, então fica muito difícil a pessoa guardar o 13º antecipado do meio do ano, tá? E só lembrando que se o governo for antecipar o 13º mais uma vez, teremos que ter outro decreto, tá, para o exercício do ano que vem, né? Muita gente fala, mas eu já vi aqui, tá, gente falando, mas tem um decreto que vale para o ano que vem já, porque ele não tem uma data de fim. Não vale. Tá? Você pode ver que todo ano sai um decreto novo falando da antecipação do 13º para o meio do ano, porque o decreto desse ano não vale
para o ano que vem, tá? Não dá para a gente antecipar uma coisa que é do outro orçamento, tá? Enfim, já expliquei isso 1000 vezes, mas as pessoas insistem em bater nessa tecla, né? E aí traz essa informação, você pega essa informação errada, né? E aí acredita, enfim, a gente precisa esperar. O governo pode antecipar? Pode, tá? Mas aí precisa de um decreto novo, tá? Para o orçamento do ano que vem, tá? Enfim, né? São questões delicadas, né? Essa questão de antecipação do 13º. Por projeto de lei, eu acho totalmente inviável, tá? E por questão bancária, é extremamente onerosa, porque você vai pagar juros, né? Vai pegar uma parcela bem menor do seu 13º, tá? Mas se não tiver jeito, né? Tem gente que não tem de onde tirar, não tem jeito aí, infelizmente, existe essa possibilidade, tá? Que não é das melhores, não é a melhor dos mundos, mas existe a possibilidade, né? Em antecipar pelo banco e pagar a taxa que o banco quiser cobrar, né? Enfim, 14º salário. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. Eu acho uma ideia totalmente já infundada para o ano que estamos vivendo. Isso era possível talvez na pandemia. A pandemia já passou, já acabou, o mundo já mudou. Tá? Acho isso infundado, né? Não tem cabimento nenhum a gente falar em 14º salário, tá? Não vai ser aprovado, no meu entendimento. Nem existe nem a chance, tá? Fala, o governo poderia por questão de voz, tal, né, para ganhar visibilidade. Não acho isso possível, tá? Pagar 14º. Né? E o pessoal ainda falando que o Lula não falou nada disso, tá? O Lula falou da questão do imposto de renda, que aquela isenção seria como se fosse um 14º, não tem nada a ver com o 14º dos aposentados. Ele falou de uma forma geral, para dar uma ideia que, tipo assim, ia sobrar dinheiro por conta da isenção do imposto de renda, né? E seria como se fosse um 14º. Mas não tem nada disso do 14º salário, dos aposentados, do projeto de lei, não tem nada disso, não vai ser aprovado, tá no meu entendimento. E às vezes eu falo, né? Para ser gentil, existe a chance de 0,00001% só porque tem um projeto de lei, tá? Mas eu acredito que nem seja possível mais a gente aprovar 14º salário, né? Não é nem razoável a gente ficar falando disso, né? Não faz sentido nenhum. Eu trago aqui a informação porque sempre tem alguém falando, olha, só tem o 14º que vai sair. Não vai sair, tá? Não vai sair 14º. Né? Para mim é totalmente inviável, tá? É um projeto de lei morto, tá? Não faz sentido algum para mim a gente falar em 14º salário. E o Lula não falou em 14º salário, que é o 14º salário que o pessoal fala aqui, que é o projeto de lei, tá? Para os aposentados e pensionistas. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele não falou isso, tá? Isso, na minha opinião, é um projeto morto, tá? Então, toma bastante cuidado com a informação que você vê aqui no YouTube, que o pessoal fala o que quer, tá? E aí te prende lá na audiência e ganha like com isso, né? Inscritos, enfim. Isso é extremamente complicado, tá? Presta atenção em quem você está seguindo, se está falando a verdade ou não, tá? Se quiser seguir a gente, segue a gente, traz uma informação com responsabilidade, tá? Com seriedade, com verdade. E se você quiser também ver se eu estou falando a verdade, procura no Google, tá? Fala, pô, será que o Thiago está falando a verdade? Vai lá, procura no Google, bota no ChatGPT, tá? Procura lá no ChatGPT, vê se eu estou falando a verdade também ou não. Não precisa acreditar em tudo que eu falo. Coloca à prova minhas palavras também, tá? Porque eu não sou o dono da verdade, né? Aliás, aqui no YouTube é a minha opinião que eu deixo aqui para você todos os dias, né? Uma opinião séria, tá? Tem clientes meus que assistem meu canal e eu não ia trazer uma opinião aqui inverídica, porque imagina só um cliente meu assistindo meu canal, vendo que eu estou trazendo uma informação, se ela não for verdade, o cliente fala, poxa, Thiago, você trouxe uma informação mentirosa no seu canal, né? Imagina só se ele ia querer continuar sendo meu cliente, né? Enfim, acho muito difícil. Então, as informações que eu trago aqui são informações sérias, tá? As pessoas me assistem, as que eu conheço, né? Meus clientes, você também, né? Que não me conhece pessoalmente e me prestigia, né? Com a sua audiência, né? Você vê que a gente traz uma informação séria, tá? Uma informação com verdade, não fica enganando, nem prendendo você aqui por meia hora, 40 minutos, para te dar uma informação que não condiz com o que eu coloquei lá no título ou na capa do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, isso me ajuda muito. O seu comentário é essencial, tá? Mesmo que você mande bom dia, boa noite, né? Tem gente que me xinga, não tem problema, né? Tem gente, o comentário é essencial para o YouTube ver que o vídeo é bom, que você está interagindo comigo pelo vídeo, tá bom? Através dos comentários, e eu respondo quase todos. Tem alguns que não dá para responder, o pessoal tá xingando, né?
enfim, aí não tem como responder, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.